Olá a todos. Bem, esse som que vocês estão ouvindo, porque esse computador antigo aqui, ele capta as coisas lá fora. É o vizinho, hoje é domingo, tá lá com essas músicas, nem eu gosto desse tipo de música que ele ouve, mas dá para ouvir aqui, a janela está fechada, não posso fazer nada. É o tempo que eu estou livre para fazer o vídeo. Então hoje a gente vai ter uma narrativa de uma viagem astral que não é minha. É daquele rapaz que ele diz que foi um reptiliano, um grey, viveu em Marte, teve diversas vidas aqui na Terra, né? E ainda vai reencarnar novamente, porque ele tem um mentor que o leva. Um mentor que o leva no passado e que o leva no futuro. Então, essa viagem astral é o futuro. Tá? Então, eu vou ler, ele escreveu, teve o trabalho de escrever aqui no celular. Vou localizar aqui para ler para vocês. Testar aqui meu olho aqui. Bom, viagem a 2067. Vou botar até no 4. Viagem do futuro. Ano 2067. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu já tive sonhos de premonição, como se diz, e eu, depois de anos, eu vi. Só que esses sonhos de premonição que eu tive, eu não soube interpretar na hora. Eu disse, mas por que eu sonhei com isso? O que é isso? Mas depois se concretizou e eu pude ligar ao sonho que eu tive, que foi muito estranho. É um exemplo que eu nunca tinha ido na Barra da Tijuca, depois fui convidada por que eu tive uma amizade, vamos dizer, ex-amiga, que eu nunca mais tive contato, né, com ela. Ela tinha comprado um Fusquinha, e até eu me lembro que era um dia que estava chuvoso, eu até estranhei, poxa, chovendo. Mas eu fui e eu vi o local, que era um carro daqueles grandões com 4 portas, antigos, grandes, abandonado lá no caminho, à esquerda, todo amarelinho, mas igualzinho. O lugar, a estrada, tudo igualzinho. Também o cemitério, que eu nunca tinha estado, que foi a morte de um parente meu. Isso já o cemitério aconteceu 2 vezes. Se para a próxima eu sonhar com um cemitério, como eu já estou com idade, vou interpretar que já chegou a minha hora. Porque eu não entendi, mas por que eu estou sonhando com isso? O que é isso? Tal. Aí depois se concretizou, eu vi o lugar direitinho. O lugar ao longe, o lugar onde eu tinha passado, que tinha era uma cova sem caixão, porque tinham tirado ali, então era feito um buraco. E a parte de trás, onde foi enterrada, naquelas gavetinhas, eu fiquei assim, pasma. Tudo eu vi no sonho e não soube interpretar, né? Que às vezes a gente vê, tem esses sonhos e não sabe interpretar. Então, o futuro existe. Então, essa viagem astral que esse rapaz me narrou aqui, ela foi feita mais ou menos quando ele tinha, que ele me falou, 14 anos de idade, que foi levado pelo mentor aos 14 anos de idade. Tá? Então eu vou começar a narrativa. As pessoas que estão nascendo agora, ou que elas tenham uns 10 anos, né, 15 anos, vão chegar a esse ano de 2067, poderão ver se
se aconteceu ou não aconteceu isso aqui. Porque eu tenho uma observação para dizer para vocês. As coisas, às vezes, são modificadas. É como o evento solar que já foi transferido não sei quantas vezes. E isso aqui, vamos ficar assim, ó. Pode acontecer e pode não acontecer. Depende, porque depende muito de nós todos, de nossas ações, de nossos pensamentos. De repente já foi visto que vai acontecer e de repente a população muda, né? De todos os países, começa uma energia muito positiva e não acontece o que eu vou narrar. Então vamos lá, vou começar a leitura. Viagem a 2067, a Era da Noite Eterna. Ih, aqui a luz aqui apagou. Naquela madrugada silenciosa, senti meu corpo afundar, enquanto algo invisível puxava minha alma para longe. Uma força que não vinha do mundo físico me arrancou da cama, e quando eu percebi já não estava mais no meu tempo. Flutuava sobre uma cidade que eu reconhecia, mas que, ao mesmo tempo, parecia ter sido engolida pelo tempo e pelo abandono. Era o ano de 2067. Estava na minha cidade, mas ela já não respirava como antes. O que vi foi uma versão esvaziada da realidade. O céu era azul, como nos dias atuais, mas o sol agora era inimigo. O calor era insuportável, um inferno abafado que fazia o suor escorrer, mesmo no escuro da madrugada. As secas no Nordeste haviam sido erradicadas. Sim, mas à custa de um preço alto demais. O Brasil inteiro estava mais quente e seco. O ar parecia pesado, denso, como se cada respiração custasse energia vital. Durante o dia ninguém saía. Os raios UV causavam câncer de pele em poucos dias. Quem precisava enfrentar o sol saía coberto dos pés à cabeça, com roupas UV, máscaras de pano, óculos escuros, litros de protetor solar, fator 70 para cima. Os poucos comércios que abriam durante o dia funcionavam em silêncio, entre sombras e olhares desconfiados. A vida só começava à noite, mas mesmo assim as ruas estavam quase desertas. Não era apenas medo do sol, era medo um dos outros. As pessoas haviam mudado extremamente frias, calculistas, egoístas. O individualismo se tornou regra. O afeto se perdeu e o que restou foi um mundo onde o dinheiro falava mais alto do que qualquer emoção. O capitalismo em 2067 era uma religião silenciosa que moldava decisões, destruía famílias e regia tudo. A violência nas ruas caiu, mas não era sinal de paz. A dor apenas se mudou para dentro das casas. Famílias viraram zonas de guerra. Pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos que se odiavam com fúria silenciosa. Casamentos eram de fachada, duravam pouco, regidos por interesses financeiros. A crise financeira mundial havia engolido tudo. Sofás foram substituídos por puffs baratos, lâmpadas LED
deram lugar às incandescentes, que mal iluminavam. As TVs modernas sumiram, e as antigas de tubo voltaram como se o tempo tivesse dado um salto para trás. A despensa das cozinhas, quando aberta, revelava o vazio. Comida se tornava um privilégio. O preço dos alimentos era astronômico. Os automóveis nas ruas eram todos antigos, modelos dos anos 80 e 90, roncando devagar pelas avenidas escuras. A fiação dos postes havia sido enterrada e agora o centro da cidade era um breu absoluto à noite, iluminado apenas pelos faróis fracos desses carros decadentes. Os celulares eram peças de museu, modelos dos anos 2000, com visor pequeno e teclado físico, nada de touchscreen. A única função, ligar e enviar SMS. A internet existia, mas era limitada, caríssima, dividida em pacotes absurdos. A única gratuidade era no acesso à educação à distância, como se ainda houvesse alguma esperança para as próximas gerações. Mas o que mais me marcou naquela viagem foi a Igreja Matriz. Essa igreja que ele vai falar é lá, nesse estado onde ele mora, tá? Lá estava, imponente e silenciosa no coração da cidade, mas com uma grande cúpula azul na parte central, que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia deslocada no tempo, não era reforma, era um presságio. Dentro da igreja não havia fé, o ateísmo havia se espalhado como uma praga silenciosa. As pessoas haviam despertado para a realidade crua e passaram a ver os líderes religiosos como eram, enganadores, manipuladores, sugadores da fé popular. Muitas igrejas foram abandonadas, outras ocupadas por desabrigados, servindo apenas de abrigo, não de esperança. E então voltei, acordei suando, com o peito apertado, como se tivesse trazido um pedaço daquele futuro comigo. Mas o que me assombrou, de verdade, aconteceu anos depois. Um projeto da reforma na igreja matriz da minha cidade foi aprovado. E quando a obra terminou, meu sangue gelou. Ela estava idêntica à da minha viagem astral. A mesma cúpula azul, na mesma posição, com o mesmo brilho pálido sob a noite quente. Foi então que entendi. Eu não sonhei, eu estive lá. E desde então vivo com essa certeza insuportável. O futuro não está por vir, ele já chegou. Apenas ainda não o percebemos. Pronto, está terminado. Está terminado o relato. Aí vocês que vão sobreviver neste ano. Mas é aquilo que eu disse, né? As coisas às vezes mudam. Um exemplo como tudo muda. Cada um de nós, quando é criado, quando é reencarnado, quando é preparado para a reencarnação, eles também determinam o prazo que você vai viver aqui, nesta dimensão. Exemplo, uma pessoa vai viver só 40 anos, a outra 80, a outra 90, a outra 35, uma criança 2 meses, uma criança 10 anos, uma criança mal nasceu, morreu na mesma hora, que tudo tem um propósito, tem um porquê. No entanto, isso por questões
Como é que eu vou botar a palavra? Deixa eu ver aqui. Questões necessárias. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa está fazendo um trabalho bom sobre a espiritualidade na internet, os vídeos bons e tal. E essa pessoa foi determinada a viver até uns 70 anos. Mas ela começou um pouco tarde o trabalho, que descobriu que tinha que fazer um trabalho, não despertou, então começou o trabalho tarde também. Então eles vêm, sem a gente saber, né? À noite, quando a pessoa está dormindo. Então eles trabalham no perispírito e no nosso verdadeiro corpo, o espírito, e desprogramam aquilo que eles tinham feito. Da pessoa, por exemplo, morreu aos 70 anos. Aí eles dizem, não, está fazendo um trabalho muito bom, não, ela precisa, ou ele precisa ficar mais tempo aqui na Terra. Então eles vão lá e mudam. Aí estendem para 80, 80 e tantos, ou mais, sei lá. Assim como eles podem estender a nossa vida, eles podem diminuir. Então vamos ver um que veio com missão, mas não está fazendo um mau trabalho, está fazendo uma porcaria no trabalho, está confundindo as pessoas. Não é que ele seja um ser ruim, mas, sabe, não está com a capacidade, talvez, ou não estudou, alguma coisa. Então, e está dando assim, está se baseando em outros vídeos que não são verdadeiros, né, para fazer o trabalho dele também, porque a pessoa se inspira em outros vídeos, a pessoa vê outros vídeos e também coloca aquelas coisas que viu para informar as pessoas, né, de outros vídeos também. Ela tem que estudar, ela tem que ler, né, para fazer. Então, eles aí podem ir lá à noite, mexer no corpo dessa pessoa, no corpo sutil, né? E ela, que estava programada para viver até 80 anos, vai viver só até 50 e poucos. Porque os taurus já estão de saco cheio das besteiras que essa pessoa está fazendo na internet. Então, agora, você vai perguntar, pô, e por que eles então não fazem esses que não são da Não Luz e estão fazendo o trabalho deles? Mas sempre tem um propósito, né? Os que estão fazendo errado vão responder, mas tudo tem um propósito. Às vezes o trabalho deles pode ter que ficar ali também para testar as pessoas, quem tem discernimento, quem tem capacidade de filtrar, quem está acreditando mesmo, quem está vendo os vídeos mas não está acreditando nada, mas está vendo só para saber. E aquele que está indo para o lado deles porque acredita, porque ele é negativo, então ele tem atração pelaquela negatividade. Então é isso que acontece. Então pessoal, hoje vou fazer um comentário. Ontem foi a Lady Gaga. Me custou muito para eu fazer, eu já estava até com um pouco de irritação, mas eu quis ver tudinho. Bom, eu não sei se eu estou ficando mais sensível, se o que eu vou relatar, tá? Que eu sentia. Vou fazer uma comparação com a Madonna com a Lady Gaga. A Madonna eu vi lá naquele negócio lá da França, né? Que é daquele show. Em show ela até foi mais show do que a Lady Gaga. Mas, em satanismo, eu achei a Lady Gaga mais satânica do que a Madonna. Embora a Madonna também, né? Fez coisas satânicas. A Madonna é mais sensual. Essa não é nada sensual, apesar de ter feito aqueles gestos feios e tal. Não, gestos feios, gestos que não deveria fazer, né? Que vulgariza o sexo, né? Vulgarizando. Então, tive a oportunidade de ver os olhos dela na foto do show, olhos sem expressão nenhuma.
A da Madonna não sei, ainda não tive essa experiência dos olhos da Madonna, nem lembrei de procurar uma foto e botar, né? Mas veja bem, eu vi que tiraram uma foto dela na hora do show, sem expressão nenhuma. Não tinha olhos de reptiliana também. Então ela é manipulada pela mídia, né? Mas ela não tem olhos de reptiliana. Quem disser que a Lady Gaga é, eu sinceramente não tenho aqueles 2 pontinhos no olho, o olho dela bem redondinho e a luz estava assim mais em cima e tal, um pouquinho diferente, não é. Pelo menos, aparentemente não é. Então foi um satanismo terrível, né? E as luzes, né, vermelhas, já que representa o satanismo. O primeiro foi ela mesma, né, com aquele problema dela. O segundo, teve um quadro que representava o Judas, teve outro quadro que representou o Éden, o Jardim do Éden. Os outros não sei. Os outros não sei o que representava. Mas, na propaganda da Lady Gaga, eu vi um pedacinho de um vídeo em que ela pega como é que chama isso do católico que tenha? Agora esqueci, aquele colarzinho com o Cristo embaixo, né? Ela pega naquilo assim, no alto, e engole aquilo. Bota tudo na boca, finge que engole, que ela não vai engolir, né? Lógico. Satanismo, hein? Aí muita gente não desperta, vai dizer, não, aquilo ela está representando que está aceitando a religião. Vocês sabem que muita gente, quando está discutindo com outra e diz, vou te engolir vivo. Então, ligue uma coisa com a outra. E o que é que eu senti? Na Lady Gaga também não senti nada bom da energia, mas o que eu não senti naquela época, eu vinha sentir num cabeleireiro que o cara ficou o tempo todo ouvindo a Madonna. Eu comecei a me sentir mal com aquelas músicas e depois é que eu soube que era da Madonna. E o dono lá do cabeleireiro se requebrava todo assim lá atrás do balcão, e batia assim, pá. Aí eu pensei, essa música é interessante, que depois de um certo tempo eu comecei mais a me interessar e ficar ouvindo esse tipo de música lá. Eu digo, o que é isso? Então essa música ela tem uma atração, né? E dessa vez eu senti. Foram 2h30, né? Eu já estava de saco cheio, né, de ver aquilo. Mas eu disse, não, vou continuar vendo. E, nossa Senhora. Aí eu digo que os anjos, que os seres de luz aqui me protejam, mas eu vou continuar vendo. Aí, o que eu senti? Ou o ritmo, ou a energia da música, não a Lady Gaga, a música. Ela puxa você, ela tem uma atração, ela está numa frequência que atrai você. Ela influencia no cérebro. É como depois de um certo tempo, é como que a nossa mente ficasse assim um pouco aérea, fora de si. E você começa já, sem querer, fazer, preste atenção que eu vou dizer que isso foi verdade, sem querer fazer, você já está até fazendo com o pé o ritmo. Quando eu dei conta disso, eu digo, epa, que é isso? Eu não estou suportando isso. E eu então tive que fazer o inverso, né? Me segurar, mas continuando vendo o que para sentir, para ver o que é que está passando nesse festival, né? Então, olha, sinceramente, quando acabou, depois que eu senti isso, e hoje eu ainda estou um pouco assim, sabe, meio esquisita. Eu estou morrendo de pena
desse pessoal que foi ver a Lady Gaga, que não são despertos, que sentem isso e vão continuar ouvindo, e vão comprar o CD da Lady Gaga, e vão curtir, se tiver outro festival aqui, vai todo mundo ver. E não tem idade, é gente nova e velha também. Gente, vocês estão vendo este vídeo aqui e foram... Vai no centro espírita tomar uns passos aí, porque a coisa é brava, deixa de ouvir. Eu já desconfiava muito desse tipo de música. E agora eu tive a certeza. Eu acho que eu estou ficando mais sensível. Tanto que eu cheguei a ver aquele negócio no quadro negro, uma pessoa também viu, eu pedi para essa pessoa olhar no meu vídeo. Ela nem está aqui no Brasil, está no outro, e ela viu também. E eu estou, acho que, ficando com mais sensibilidade. Isso é bom porque a gente vai, né, sentindo as coisas. Agora tem que tomar cuidado. Como eu tenho mediunidade, o que é que aconteceu? Eu senti isso porque eu tenho mediunidade. Ela não é aquela mediunidade muito aflorada, mas eu tenho mais, é um pouco mais intuitiva. Gente, que coisa. Mas que coisa horrorosa, né? E eu não sei o que é que ela está cantando, eu não sei a letra. E o pessoal que não sabe também, muitos lá que estavam, sabem inglês, né? Mas muitos não sabem. Então, os que não sabem estão cantando, às vezes, as letras, que está se auto-prejudicando. Como certas letras da Madonna, horríveis. Muitos rocks aí, metal, né, como é que chama? Também cantou coisas horrorosas. E a pessoa, porque gosta do ritmo, porque ela gosta do nanã, aí fica cantando e está botando energia negativa para dentro de si. Gente, lembra, nós somos co-criadores, desperta, tudo que a gente fala, a gente cria. E tudo que a gente cria, a gente coloca energia para dentro de nós. Tira essa porcaria de ouvir Lady Gaga e Madonna, vai ouvir o sambinha aqui do Brasil, que é bem melhor, né? O ritmo da escola de samba não é bom, não faz bem não a gente, mas é preferível do que Lady Gaga e Madonna e outros semelhantes. Desperta! Somos co-criadores, o que falamos, criamos. O que sentimos. Se você está gostando daquilo, droga, porcaria, gente. Se está gostando daquela música, para mim estava incomodando. Então eu senti porque eu tenho mediunidade, mas não, vamos dizer, não faz mal, mas eu senti algo na minha cabeça não muito boa. Eu ainda estou, parece que eu estou meia, sabe, deixa zumbi, meio zumbi. As músicas que deixam zumbi, a pessoa zumbilada. E vocês repararam que eles fizeram gestos de zumbi? Repararam na dança deles? Aquilo tudo, coitado, quando falecer vai tudo lá para... Coitados, tenho até pena, tenho pena. E tenho pena dos que assistiram. Despertem, despertem. Procurem ouvir músicas que fazem bem à alma, ao espírito. As músicas dos índios são muito boas para a gente refazer nossa energia. Eu não sei se ainda está aparecendo aqueles grupos aqui da América do Sul de índios que vinham tocar com aquele instrumento com som maravilhoso, daquele que tem várias... É como se fosse uma flauta, né? Aquelas músicas tocadas por eles tocam com alma, é diferente a música tocada por eles, mesmo que sejam músicas comuns. Eles tocam tanto música indígena dos índios como a música comum. E mesmo a música tocada, eles tocam aquilo para estar tocando com o espírito deles, que você gosta das músicas que eles tocam. Procura comprar esses CDs. Eu tive a sorte de encontrar esses grupos e comprei algumas coisas aqui. Tem uns 4 ou 5.
CDs deles. De vez em quando eu coloco lá. O Condor Passa, essa música, ela é boa para meditar. Parece que você está indo lá longe. E algumas deles também, tá? Existe aí uns vídeos com umas que dizem que é música para meditar, até rio, né? Como? Música barulhenta para meditar? O que é isso? Ou então música indiana, algumas músicas indianas que falam Shiva, que falam no Krishna, também são muito boas para meditar também, tá? E existe aquelas outras também. Tem que ser suave, né? Tem que ser suave, tem que ser uma música calma, do Reiki, a música do Reiki. Eu tinha uma muito boa, mas a fita estragou, também não tem mais um negócio para ouvir fita, mas tem outra do Reiki, que tem um CD do Reiki. Então vocês procurem, ver se ainda existe aí para vender música do Reiki, que faz muito bem ao nosso espírito. Quem assistiu o show da Lady Gaga deveria fazer alguma coisa para refazer a sua energia. Tomar banho de descarga com ervas, ouvir música, ou fazer orações, prece, rezar, ver vídeos espirituais. Estou falando sério, gente. Passe adiante, passe este vídeo para aquele teu colega que não quer saber. Não vai adiantar, eu vou mandar o vídeo dele e não vai adiantar. Ele pode até não ver, mas pode ficar lá e um dia ele resolver ver. Mande esses vídeos para as pessoas que vocês sabem que foram ao show. Estou falando sério mesmo, o que eu estou falando é verdade, que eu senti. Tá bom? Então, gente, tudo de bom. Hoje é domingo. E paz e luz. Paz e luz a todos. Não se deixem envolver por energias negativas. Vamos em frente. Tchau.